Heidi Broussard era uma mãe dedicada de 2 filhos cuja vida girava em torno de sua família e de sua fé inabalável. Residente em Austin, Texas, ela era conhecida por seu coração de serva e por um riso contagiante que iluminava qualquer ambiente onde estivesse. No entanto, em uma manhã aparentemente comum de dezembro de 2019, a comunidade local foi abalada por um mistério arrepiante que desafiava qualquer explicação lógica. Após deixar seu filho na escola, Heidi e sua filha de apenas 3 semanas desapareceram sem deixar vestígios, abandonando seu veículo e todos os pertences essenciais. Este desaparecimento inexplicável deu início a uma busca massiva que revelaria uma teia devastadora de segredos e uma traição inimaginável. No dia 12 de dezembro de 2019, na cidade de Austin, no Texas, o desaparecimento repentino de Heidi Broussard e de sua filha recém-nascida, Margot, deu início a um mistério que abalaria profundamente a comunidade local e mobilizaria diversas agências de segurança. Shane Carey, noivo de Heidi e pai da criança, relatou que o dia começou como qualquer outro, com ele saindo para trabalhar em uma empresa de mudanças por volta das 6h30 da manhã. Shane manteve contato com Heidi durante a manhã, incluindo uma ligação às 8h30, momento em que ela confirmou ter deixado o filho de 6 anos, Silas, em uma feira de livros na escola primária Cohen. No entanto, após essa conversa, as tentativas de contato de Shane por volta das 13h50 foram encaminhadas diretamente para a caixa de mensagens, sinalizando que o aparelho celular dela havia sido desligado. Ao retornar ao complexo de apartamentos aproximadamente às 14h50, Shane deparou-se com o veículo de Heidi, um Honda Fit branco do ano de 2012, devidamente estacionado em sua vaga habitual. Ao entrar na residência, encontrou a porta da frente destrancada, mas o interior da casa estava mergulhado em um silêncio absoluto e inquietante, sem qualquer sinal de Heidi ou da bebê Margot. A preocupação de Shane transformou-se em pânico quando ele percebeu que Heidi não havia buscado Silas na escola no horário habitual, um compromisso que ela jamais esqueceria ou negligenciaria voluntariamente. Após dirigir-se à escola por volta das 17h50 e constatar que Heidi não apareceu, Shane iniciou buscas por conta própria, perguntando a vizinhos e amigos antes de entrar em contato oficial com o Departamento de Polícia de Austin às 19h31 para registrar o desaparecimento. Os oficiais que responderam à ocorrência realizaram buscas imediatas em toda a área ao redor dos apartamentos e revistaram lixeiras e áreas comuns, mas não encontraram pistas imediatas. Para compreender a gravidade do ocorrido, é necessário conhecer a trajetória de Heidi Broussard, uma mulher cuja vida era pautada por uma personalidade vibrante e uma fé inabalável. Heidi nasceu em 15 de junho de 1986, na localidade de Lake Charles, na Louisiana, crescendo em uma família cristã conservadora sob os cuidados de seus pais, David e Tammy Broussard. Durante sua juventude, ela foi uma presença constante e ativa na igreja Abundant Life Fellowship, onde participava de grupos de jovens e acampamentos bíblicos, sempre demonstrando uma disposição natural para servir ao próximo. Após graduar-se na LaGrange High School, no ano de 2004, Heidi seguiu sua paixão pelos animais e ingressou na faculdade para estudar e tornar-se técnica veterinária. Sua natureza acolhedora era tão marcante que amigos afirmavam que ela era capaz de fazer amizade com qualquer pessoa, sendo lembrada como uma mulher que sempre via o melhor em todos e que trazia uma energia intoxicante para os ambientes que frequentava. No ano de 2013, Heidi vivenciou a realização de seu maior sonho ao se tornar mãe com o nascimento de seu primeiro filho, Silas Tyson Carey. Buscando um novo capítulo e melhores oportunidades para sua família, ela mudou-se para Austin, no Texas, onde trabalhava na rede Cracker Barrel desde 2015. Sua dedicação à maternidade era o centro de sua vida, e a chegada de sua segunda filha, Margot,
em 26 de novembro de 2019, foi motivo de imensa alegria para toda a família. Heidi era descrita como uma mulher que amava música, dança e cujo riso brilhava em qualquer lugar, mantendo sempre o desejo de proporcionar uma vida segura e feliz para seus filhos. A investigação inicial realizada pela polícia dentro do apartamento e no veículo de Heidi revelou evidências perturbadoras que indicavam que o desaparecimento não havia sido planejado. Ao inspecionarem o Honda Fit branco estacionado no pátio do condomínio, os detetives localizaram a bolsa vermelha de Heidi no interior do veículo destrancado. Dentro da bolsa estavam todos os seus objetos pessoais essenciais, como sua carteira, dinheiro em espécie, cartões bancários e seus documentos oficiais de identificação, o que sugeria fortemente que ela não havia partido por vontade própria. Além disso, os investigadores notaram com grande preocupação que todos os itens indispensáveis para o cuidado diário da bebê Margot haviam permanecido na residência ou no carro. Frascos de fórmula infantil, fraldas, roupas sobressalentes, lenços umedecidos e até o assento de segurança para automóveis estavam intocados. Essa descoberta era particularmente alarmante porque Margot havia sofrido de icterícia logo após o nascimento e necessitava de suplementação rigorosa com fórmula para combater a condição, conforme orientação médica. No interior do apartamento, os policiais não encontraram qualquer sinal de luta física, desordem ou evidências de entrada forçada, o que levantou a hipótese de que Heidi poderia ter saído para atender alguém em quem confiava. Os registros técnicos fornecidos pela operadora T-Mobile indicaram que, embora o telefone de Heidi estivesse oficialmente registrado em nome de Shane, o sinal do aparelho desapareceu ou foi desligado por volta das 13h40 do dia do desaparecimento. Os únicos itens que não foram encontrados pelos investigadores na cena foram o aparelho iPhone 11 de Heidi e seu molho de chaves, objetos que ela normalmente carregava consigo. Devido à natureza crítica do desaparecimento de uma mãe e de sua recém-nascida, a polícia de Austin mobilizou imediatamente uma força-tarefa de grande porte, solicitando o apoio de agências como o FBI e os Texas Rangers. O FBI enviou sua equipe especializada em resposta a sequestros infantis, conhecida como Equipe CARD, para auxiliar nas buscas e na análise de dados. Como parte dos esforços para obter pistas da comunidade, as autoridades ativaram um sistema de chamadas de emergência reversas, enviando notificações para mais de 4.000 residências localizadas nos arredores do complexo de apartamentos. Inicialmente, o Departamento de Segurança Pública do Texas decidiu não emitir um alerta Amber, alegando que o caso ainda não cumpria todos os requisitos técnicos necessários, como a confirmação de um sequestro por força. Para cobrir o máximo de terreno possível, unidades caninas K-9 foram implantadas por guardas florestais e helicópteros equipados realizaram patrulhas aéreas sobre áreas de vegetação densa e terrenos baldios próximos à residência da família. Paralelamente às buscas físicas, os investigadores analisaram horas de filmagens de segurança de diversos estabelecimentos na região. Graças às câmeras da escola primária Cohen, foi possível confirmar que Heidi esteve no local às 7h50 da manhã para deixar seu filho Silas, parecendo tranquila nas imagens. Outros registros de vídeo mostraram Heidi saindo da feira de livros com Margot por volta das 8h12 da manhã daquela quinta-feira. A investigação também confirmou que Heidi teve uma última conversa telefônica com Shane, às 8h30, momento em que mencionou animadamente que havia comprado 3 livros por $25 para o filho, sem dar qualquer indício de que algo estivesse errado. No dia 13 de dezembro de 2019, Shane Carey compareceu voluntariamente à subestação sul do Departamento de Polícia de Austin para fornecer seu primeiro depoimento detalhado aos detetives Brad Harris e Ryan Metter. Durante essa entrevista gravada, ele descreveu minuciosamente a rotina da manhã do desaparecimento, afirmando que acordou às 6h30
e deixou o apartamento para trabalhar em uma empresa de mudanças no norte de Austin. Shane explicou que falou com Heidi por telefone às 8 horas, momento em que ela comentou alegremente sobre a feira de livros na escola primária Cohen, onde havia gastado $25 em 3 exemplares. Ele relatou que, ao retornar às 14 horas e 50 minutos, o silêncio da casa o deixou apreensivo, mas inicialmente pensou que Heidi poderia estar na casa de um amigo que morava no mesmo complexo de apartamentos. No entanto, a cooperação de Shane não impediu que a opinião pública se voltasse contra ele, especialmente após sua participação em uma entrevista televisiva nacional no domingo, 15 de dezembro. Muitos telespectadores notaram que ele parecia excessivamente nervoso, inquieto e demonstrava oscilações de humor, variando rapidamente entre o choro e momentos em que parecia rir ou agir com indiferença diante da câmera. Ele chegou a interromper a entrevista para pedir para ficar em pé, alegando que a situação era estranha e que não conseguia ser profissional perante os jornalistas. Shane também mencionou que o pai dele havia criado uma página na rede social Facebook para arrecadar dinheiro para despesas e recompensas durante as buscas. Nas redes sociais, surgiram comparações imediatas com o comportamento de Chris Watts, um homem que assassinou sua própria família em 2018 e também deu entrevistas fingindo preocupação para as câmeras de televisão. Para afastar as suspeitas, Shane submeteu-se a um interrogatório exaustivo e a um teste de polígrafo que durou aproximadamente 7 horas e meia. Apesar de não haver evidências físicas contra ele, a polícia investigou o histórico conturbado do casal, descobrindo que Heidi havia relatado abusos físicos meses antes, em março de 2019. Naquela época, Heidi enviou fotos de hematomas em seus braços e pernas para amigos íntimos, explicando que Shane a havia agarrado com tanta força que deixou marcas profundas durante uma discussão sobre o fim do relacionamento. Enquanto as autoridades investigavam o círculo social de Heidi, novos testemunhos cruciais começaram a surgir, trazendo luz ao mistério. Um morador do complexo de apartamentos relatou às autoridades ter visto Heidi conversando e abraçando uma mulher branca, de idade próxima à dela, do lado de fora de sua porta principal no dia 12 de dezembro. Outra testemunha, identificada pelas iniciais de uma mulher que dirigia pelo condomínio, afirmou ter visto Heidi carregando um bebê com uma touca de malha enquanto entrava no banco traseiro de um veículo de 4 portas e cor clara. A testemunha notou que o carro partiu antes que houvesse tempo para prender a criança em uma cadeirinha de segurança, o que considerou um comportamento muito incomum. Com base nessas descrições, a polícia direcionou o foco para Magen Fieramusca, que se apresentava como a melhor amiga de Heidi desde que se conheceram aos 11 anos em um acampamento bíblico. O histórico desse grupo de amigas era marcado por dinâmicas complexas, sendo que Heidi fazia parte de um trio conhecido como as Três Mosqueteiras, ou Panteras, junto com Kelly e Rachel. Amigas relataram que Magen sempre tentava isolar Heidi das demais e exibia um comportamento obsessivo desde a juventude, quando era vista como uma seguidora que tentava desesperadamente se encaixar no grupo principal de Heidi. A investigação digital tornou-se um ponto de virada fundamental, quando o FBI analisou os registros da rede T-Mobile. Os dados mostraram que o telefone celular de Magen havia se deslocado de Houston para a área de Austin no final de novembro para o nascimento de Margot e estava novamente operando perto do apartamento de Heidi no dia 12 de dezembro, às 9 horas e 5 minutos da manhã. Magen alegava para seus conhecidos e para seu ex-namorado que também estava grávida e que sua filha, chamada Luna May, havia nascido no dia 12 de dezembro, o que levantou suspeitas imediatas por ser a mesma data do desaparecimento de Heidi. Além disso, imagens de câmeras de segurança capturaram o veículo Nissan cinza de Magen circulando em direção aos fundos do condomínio no dia exato do sumiço de Heidi. O cerco investigativo na cidade de Houston intensificou-se em 19 de dezembro de 2019, quando agentes federais e estaduais iniciaram a vigilância da casa de Magen.
Christopher Green, que continuava vivendo na mesma residência, apesar de terem terminado o relacionamento em março daquele ano, foi seguido discretamente até uma loja da rede Target. Ao ser abordado pelos policiais no estacionamento, enquanto guardava as compras, Christopher demonstrou surpresa e cooperou imediatamente com os detetives, informando que morava com Magen e acreditava genuinamente que ela tinha acabado de dar à luz uma filha biológica. Ele revelou detalhes bizarros sobre os 9 meses da suposta gravidez de Magen, relatando que nunca havia visto o estômago dela sem roupas, pois a relação de amizade que mantinham após o término não envolvia mais intimidade física. Ele mencionou que, em certa ocasião, chegou a tocar na barriga de Magen e sentiu que a superfície estava rígida e dura, o que é incomum para uma gravidez real, mas aceitou a explicação dela sem questionar profundamente. Christopher explicou que Magen saiu de casa no dia 12 de dezembro, alegando que iria à praia com um primo, e retornou no dia seguinte carregando a recém-nascida nos braços. Segundo seu relato, Magen agiu de forma evasiva e pediu para que ele não ficasse bravo por ela ter tido o bebê sem avisá-lo ou permitir que ele estivesse presente no parto. Christopher afirmou que aceitou a história de que ela havia dado à luz em um centro médico de forma rápida. O momento de revelação ocorreu quando os investigadores mostraram a Christopher um folheto do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, contendo a fotografia da bebê desaparecida de Heidi Broussard. Ele exclamou imediatamente que aquela era a criança que estava em sua casa e instou os policiais a irem buscá-la caso Magen fosse capaz de algo tão terrível. Os agentes também estavam cientes de que a bebê sofria de icterícia, uma condição que poderia causar danos cerebrais graves se não fosse tratada com urgência. Após a identificação crucial feita por Christopher, as autoridades agiram com extrema urgência para garantir a integridade física da criança sequestrada. Magen Fieramusca foi abordada pelos agentes do FBI e do Departamento de Segurança Pública do Texas, do lado de fora de sua residência. No momento do contato inicial, ela carregava um monitor de bebê e seu telefone celular, demonstrando uma atitude defensiva e nervosa perante os policiais. Magen sustentou a versão mentirosa de que havia entrado em trabalho de parto subitamente em 12 de dezembro em um centro médico na região de The Woodlands, após um passeio na praia com um primo. No entanto, ela foi incapaz de fornecer o nome da clínica, o endereço exato ou o nome de qualquer médico ou enfermeiro que tivesse participado do procedimento de nascimento. Ela negou veementemente ter estado em Austin naquela data, apesar de o rastreamento de seu celular provar sua presença perto da casa da vítima. Enquanto a conversa transcorria, o oficial Gary Phillips aproximou-se de um veículo Nissan Versa cinza do ano de 2015, estacionado em uma área escondida nos fundos da propriedade. Ele relatou sentir o odor inconfundível de decomposição humana emanando da área do porta-malas do carro. Com base nessa evidência, os detetives obtiveram um mandado de busca assinado pela Justiça e realizaram a abertura forçada do porta-malas. Dentro do compartimento, os investigadores localizaram uma mala de lona preta que continha o corpo de uma mulher adulta com cabelos longos, posteriormente identificada pelos peritos como sendo Heidi Broussard. Magen reagiu com agressividade durante a prisão, mas a bebê Margot foi resgatada em segurança após uma varredura protetora na casa realizada por um Texas Ranger que pulou a cerca por medo de que Magen matasse a criança. A recém-nascida foi levada por uma ambulância para um hospital local para uma avaliação médica completa. Os médicos verificaram que, apesar do trauma do sequestro, a menina estava saudável e não apresentava ferimentos físicos visíveis. A investigação detalhada conduzida pelo escritório do examinador médico do condado de Harris trouxe respostas sombrias sobre o destino de Heidi Broussard através de uma autópsia minuciosa. O laudo forense concluiu oficialmente que a causa da morte foi estrangulamento por ligadura e asfixia mecânica, configurando um homicídio brutal. Os peritos identificaram que a agressora utilizou as próprias mãos e uma coleira de cachorro para ceifar a vida de sua melhor amiga. Complementando os achados físicos,
o FBI descobriu uma trilha digital incriminadora deixada por Magen Fieramusca em sua conta do Google. A análise revelou que Magen pesquisou o nome de Heidi Broussard pelo menos 162 vezes entre 11 de novembro e 18 de dezembro de 2019. No dia exato do desaparecimento, às 22 horas e 31 minutos, ela realizou buscas específicas sobre os motivos para a emissão de um alerta Amber. Apenas 11 minutos depois, às 22 horas e 42 minutos, ela procurou informações sobre se algum alerta havia sido emitido na região de Austin. Em 14 de dezembro, as buscas tornaram-se ainda mais específicas, focando em relatos de corpos encontrados na cidade de Austin. Essas evidências indicaram que Magen monitorava as consequências de seus atos muito antes de o caso ganhar repercussão nacional. Além disso, os investigadores notaram que a conta de Magen no Facebook, ativa desde 2008, foi encerrada ou desativada às 21 horas e 9 minutos do dia 17 de dezembro de 2019. O odor de decomposição detectado pelo Ranger Gary Phillips no porta-malas do Nissan Versa cinza foi a peça final que confirmou que o veículo de Magen havia sido utilizado como transporte para o cadáver de Heidi. A prisão de Magen Fieramusca ocorreu formalmente em 19 de dezembro de 2019, logo após os agentes localizarem os restos mortais de Heidi e resgatarem a bebê Margot. Inicialmente, ela foi levada sob custódia, enfrentando 2 acusações de sequestro e uma acusação de adulteração de evidências relacionadas a um cadáver humano, com a fiança fixada em $600.000. No dia seguinte à sua prisão, Magen ainda teve que comparecer ao tribunal para lidar com pendências menores, como 6 multas de trânsito acumuladas desde abril de 2018, que incluíam dirigir sem carteira de motorista e seguro, resultando em multas que variaram entre $50 e $75 cada. No entanto, a gravidade da situação escalou em janeiro de 2020, quando um grande júri a indiciou por homicídio qualificado através de ameaças terroristas. Diante dessa nova acusação, a justiça elevou o valor da fiança para $1 milhão pelo homicídio, mantendo $100.000 adicionais pelas acusações de sequestro, totalizando $1.100.000. O processo judicial enfrentou diversos adiamentos, em grande parte devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-11 e à necessidade de processar o vasto volume de provas forenses coletadas. Enquanto o caso tramitava, a bebê Margot foi submetida a testes de DNA que confirmaram sua identidade em 23 de dezembro de 2019. Após ser examinada em um hospital por precaução, a criança foi finalmente entregue aos cuidados de seu pai, Shane Carey, na véspera de Natal daquele ano. Em março de 2022, as batalhas jurídicas pré-julgamento intensificaram-se com uma audiência focada em uma moção da defesa para suprimir as provas encontradas na casa de Magen. Os advogados de defesa alegaram que os Texas Rangers e agentes do FBI realizaram uma entrada ilegal na residência às 13 horas e 17 minutos antes que o mandado de busca oficial fosse assinado por um juiz às 20 horas e 30 minutos daquele mesmo dia. A promotoria rebateu esses argumentos, apresentando 3 exceções legais que justificavam a ação sem mandado: a proteção imediata da vida humana, o padrão de razoabilidade e o consentimento implícito. O detetive Brad Harris testemunhou que a bebê Margot sofria de icterícia, uma condição médica que exigia tratamento urgente com fórmula infantil para evitar danos cerebrais permanentes ou morte, caracterizando uma emergência de vida ou morte. Outro oficial relatou ao tribunal que Magen demonstrou um comportamento extremamente suspeito no quintal e que ele pulou a cerca por medo de que ela assassinasse a criança se conseguisse entrar na casa sozinha antes dos policiais. A acusação também destacou que a exclusão da página de Magen no Facebook, logo após o desaparecimento, foi um dos fatores que a tornou uma pessoa de interesse. Após ouvir os depoimentos, o juiz negou a moção da defesa.
decidindo que as circunstâncias eram urgentes o suficiente para justificar a entrada e que Magen havia falado com as autoridades por livre e espontânea vontade. O desfecho do processo criminal ocorreu em 2 de fevereiro de 2023, quando Magen Fieramusca aceitou um acordo judicial e declarou-se culpada pelo assassinato de Heidi Broussard. A investigação revelou uma história de traição que remontava à infância das duas. Magen manteve uma mentira elaborada por 9 meses, fingindo estar grávida simultaneamente a Heidi e alegando que ambas teriam bebês na mesma data. Para sustentar a farsa, ela usou almofadas sob a roupa para simular o crescimento da barriga e criou uma lista de presentes para um bebê que nunca existiu. No hospital, logo após o nascimento de Margot, Magen exibiu um comportamento possessivo e territorial, insistindo em segurar a recém-nascida antes mesmo dos familiares próximos de Shane Carey. Ela chegou a hospedar-se no apartamento de Heidi e Shane até 27 de novembro, tendo recebido uma chave da residência que nunca devolveu. O crime foi classificado como um caso de desejo maternal patológico, no qual Magen pretendia apresentar Margot ao mundo como sua própria filha, Luna May. No dia 12 de dezembro, Magen viajou de Houston para Austin e atraiu Heidi para seu carro no estacionamento do condomínio, onde as duas foram vistas se abraçando por um vizinho antes de Heidi entrar no veículo com a bebê. Foi dentro desse carro que Magen estrangulou sua melhor amiga, ocultou o corpo em uma mala no porta-malas e dirigiu de volta para Houston com a criança roubada. Magen Fieramusca foi sentenciada a 55 anos de prisão estadual, uma pena que o promotor distrital José Garza considerou apropriada para poupar a família de décadas de processos judiciais dolorosos. Durante a audiência de sentença, Tammy Broussard apresentou uma declaração de impacto emocional que comoveu os presentes, descrevendo como Heidi amava além de qualquer medida e nunca desistia de ninguém. Tammy relembrou os abraços fortes e cheios de amor da filha, afirmando que sua presença é sentida em cada momento, apesar da dor profunda que a família enfrenta, especialmente durante as celebrações de Natal.